Trabalhei como taxista por mais de 14 anos e, ao longo desse período, vivenciei diversas situações com os passageiros. Em uma ocasião, quase fui sequestrado por 2 passageiros, mas consegui escapar graças a uma viatura policial ao meu lado. No entanto, essa é outra história. Compartilho isso apenas para mostrar os perigos que enfrentamos ao transportar pessoas. Hoje, quero relatar outra experiência que, embora igualmente assustadora, foi de um tipo completamente paranormal. Certo dia, recebi uma ligação de um cliente habitual que sempre me chamava para levá-la de volta para casa quando vinha fazer compras na cidade. Ela morava em uma pequena fazenda a cerca de 30 minutos do centro da cidade. Ela costumava pegar o ônibus de manhã, mas à noite não gostava de voltar sozinha no transporte público, então sempre me chamava. Naquele dia, peguei-a em um shopping e a levei para casa. No começo, tudo estava tranquilo e normal, e conversamos como de costume durante a trajetória. No entanto, à medida que escurecia e a deixai na porta de sua casa, já era tarde da noite. Eu estava com pressa para voltar à cidade, mas em uma estrada de terra cheia de pedras afiadas, meu pneu furou, me deixando no meio do caminho, na escuridão, sem ajuda. Liguei para o meu irmão e pedi que ele me visse me socorrer com um pneu sobressalente, pois eu não tinha um disponível, já que o pneu que estava no carro tinha sido trocado recentemente e eu não havia comprado outro. Ele chegou em vir, mas teria que esperar até fechar sua loja para sair. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Enquanto esperava trancado no táxi e tentando me distrair ligando o rádio, de repente, senti o carro se movendo, inclinando de um lado para o outro. Olho ao redor, mas não vi nada que explicasse o movimento. Abri uma janela e olhei para fora, mas não havia nada visível e o carro parou de se mover. Era uma noite sem vento, então eu não tinha ideia do que poderia ter causado o movimento brusco. Antes de fechar a janela, risadas, muitas risadas, mas em um tom muito baixo e agudo. Meus pelos se arrepiaram. E eu imediatamente fechei a janela, verificando se todas as portas estavam trancadas. Liguei novamente para o meu irmão, pedindo que ele se apressasse, pois algo ruim estava acontecendo, embora eu não tenha especificado o que exatamente estava ocorrendo. Ele descobriu em vir logo e parecia preocupado, pois se pressentia que algo estava errado. A espera foi longa e assustadora, e o carro voltou a se mover, com as risadas zombeteiras ficando cada vez mais altas. No entanto, eu não consegui identificar o que estava causando isso. Não queria mais abrir a janela para olhar para fora e manter os olhos fechados, segura um rosário que sempre carregava no táxi, rezando baixinho. Mas nada mais aconteceu, exceto um medo intenso de que percorresse todo o meu corpo. Eu me senti vulnerável, pois não sabia o que estava lá fora. Sabia que não eram pessoas, mas não tinha certeza do que eram, e minha imaginação corria solta. Desde o primeiro momento, percebi que era algo paranormal, e isso se confirmou. Quando meu irmão finalmente chegou, eu estava com a cabeça baixa, o carro havia parado de se mover e o silêncio havia voltado. Mas eu tinha certeza de que eles ainda estavam lá. Meu irmão saiu do seu carro e eu o alertei para ter cuidado. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas eu não tinha tempo para explicar detalhes e apenas pedi que ele se apressasse. Ele encontrou o mais rápido possível, mas ainda teria que esperar cerca de 30 minutos até que ele chegasse ao local. A espera foi longa e aterrorizante. O carro voltou a se mover, e as risadas zombeteiras continuaram, cada vez mais altas. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo sobrenatural estava presente desde o início, e eu estava certo. Quando meu irmão finalmente chegou, estávamos com medo, mas saímos do carro com cautela. Trocamos o pneu e dirigimos de volta para casa, evitando a estrada assustadora. A noite de terror finalmente terminou, e quando chegamos em casa, guardei o táxi na garagem e fui descansar. Foi uma noite difícil e eu estava abalado. No entanto, na manhã seguinte, meu irmão me acordou, batendo na porta do meu quarto. Ele me mostrou uma marca de mão pequena, com apenas 3 dedos,
ao lado da porta traseira do meu táxi. Ficamos chocados com o que vimos, e ele acreditou em minha história, apesar de suas dúvidas anteriores. Essa experiência foi aterrorizante e decidi evitar aquela região sempre que um cliente me chamasse para levá-la de volta para casa. Inventava desculpas para não passar por lá, pois não queria me expor novamente a essas criaturas estranhas e assustadoras. Não sei exatamente o que eram essas criaturas, mas tinham apenas 3 dedos nas mãos e claramente não eram humanos. Foi uma experiência que mudou minha vida e me fez acreditar no paranormal. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre o que essas criaturas poderiam ser. Quero compartilhar essa história de forma anônima, pois ela é realmente assustadora. Olá, espero que esteja bem. Meu nome é Miguel e gostaria de compartilhar uma experiência que tive enquanto trabalhava como taxista. Embora eu saiba que algumas pessoas podem duvidar, acreditar, esta é uma história incrível e estranha que aconteceu comigo. Durante meus anos como taxista, vivi inúmeras situações estranhas e incríveis, mas uma delas se destaca como uma das mais extraordinárias. Eu sei que algumas pessoas podem ser céticas, mas quem já passou por experiências semelhantes entenderá. Tudo aconteceu em 2009, quando eu estava de serviço como taxista. Certa noite, um homem de cerca de 60 anos, com aparência um tanto amigável e mal vestido, fez sinal para meu táxi. Ele me deu o endereço de sua casa e eu comecei a dirigir. O homem estava carregando um saco sujo, então pedi que o colocasse no chão, pois estava inicialmente no banco ao lado dele. Eu costumava manter meu carro limpo e impecável para oferecer o melhor serviço para meus clientes. No entanto, o homem não gostou da ideia, mas acabou colocando o saco no chão. Senti que algo não estava certo com ele, mas isso era algo comum no trabalho de um taxista. Lidamos com todo tipo de pessoa de diferentes personalidades e aparências. Chegamos à rua indicada, onde a casa do homem estava localizada, e ficamos surpresos ao ver que todas as casas da rua estavam em péssimo estado. Algumas delas são abandonadas, com jardins negligenciados e grama alta. A casa do homem era pequena, de apenas um andar, com uma janela dianteira mal cuidada. Quando chegamos em casa, o homem saiu do carro sem me pagar e eu pedi a quantia marcada pelo taxímetro. Ele não reagiu bem, mas acabou me entregando o dinheiro de forma ríspida e disse: "Vá embora daqui." Em seguida, ele entrou em sua casa e eu fiquei esperando por alguns minutos para ver a jovem aparecer novamente na janela, mas ela não voltou. Decidi guardar-me algumas quadras e estacionar para ligar para a polícia. Não poderia ficar inativo, pois senti que algo estava errado. Informei a situação à polícia e eles me pediram para ficar no local até a chegada de uma viatura. Pouco depois, vi a viatura acontecendo e decidi segui-los, estacionando na esquina da rua para observar o que estava acontecendo. Os policiais bateram na porta e o homem saiu para atendê-los, o que me surpreendeu, pois ele permitiu que eles entrassem em sua casa sem qualquer problema. Comecei a duvidar se realmente havia alguém em perigo, pois um crime não teria permitido que a polícia entrasse tão facilmente. No entanto, eu continuo monitorando. Passaram-se cerca de 20 minutos e, de repente, os policiais saíram da casa com o homem algemado. Pouco depois, chegaram mais 2 viaturas da polícia e eu me aproximei para dar meu depoimento, pois sabia que eles entrariam em contato comigo para obter informações. Fiquei aliviado por ter possivelmente salvado a vida daquela mulher, mas logo descobri que havia algo ainda mais sinistro. A mulher que viu pela janela havia sido mantida em cativeiro pelo homem por vários dias e estava morta havia mais de 24 horas. A notícia me chocou, e eu me quis o que teria acontecido se eu não tivesse decidido ir até lá para deixar o homem em casa. Talvez um jovem tivesse sido enterrado no quintal impunemente. Essa experiência mudou minha vida para sempre, e é a única lembrança triste que tenho para compartilhar. Obrigado por ouvir minha história.